Este relato é bem antigo, aconteceu já há muito tempo, era uma época que não tinha tantos carros assim como tem hoje. Para fazer uma viagem ou ia de pau de arara ou tinha que ter uma condição financeira um pouco melhor que os outros. O trem demorava muito, não tanto quanto o pau de arara, e também era mais caro, pois tinha muito mais conforto, cabines, restaurante, tinha privacidade total. Se vocês já assistiram algum filme antigo, da década de 30, dá pra ver a qualidade do transporte da época. Esta história foi contada pelo meu avô, já faz muito tempo, demorou um pouco para que pudesse reunir o conteúdo novamente. Meu avô morreu em 1974, faz tempo. Quando ele ainda era jovem, trabalhava como vendedor, não começou trabalhando com vendas, ao decorrer do seu serviço militar, um pouco antes da guerra, conheceu um outro pracinha, filho de italianos mais nascido no Brasil. Este italiano revendia panos, ou seja, tecidos, seu filho por ter crescido junto ao pai nesta função, falou muito bem da profissão, sempre trabalhava limpo, com roupas bonitas, bem afeiçoado. A ideia era mais ou menos a de comprar roupas no Brás para revender, só que na época era tecido. Juntou uma graninha, fazia um serviço aqui outro ali, só bicos mesmos e ainda não tinha conseguido uma quantidade suficiente para que pudesse abrir sua própria revenda de tecidos. Sua mãe escutou sua conversa com um amigo e resolveu ajudar, ela também tinha uma graninha guardada, precisava ter um sustento caso algo acontecesse. O pai do meu avô, ou seja, meu bisavô era chegado na manguaça, por isso ela se precavia. Ele juntou todo o seu dinheiro mais o que a mãe havia dado e se foi para a cidade comprar tecido, não tinha muita experiência, estava se baseando no que o amigo havia dito a ele. Foi uma, duas, três vezes já estava conseguindo enxergar um pequeno lucro, começar a entender melhor o tipo de tecido que estava comercializando. Já sabia e fazia sua própria propaganda, nem gaguejava mais, estava um vendedor nato. Em um final de semana seus tecidos se esgotaram, tinha apenas algumas pecinhas, preciso de mais, o negócio ia bem. Marcou uma viagem para a próxima semana, iria de trem, teria descoberto uma cidade um pouco mais longe, porém com um preço bem melhor, demoraria um pouco mais, só que o lucro seria maior. Este trem passava por várias cidades antes de seu destino, era um local que ele só teria ouvido falar. Esta viagem demoraria uma média de quase 36 horas, além de longe, ficar parando de estação em estação, eles chamavam este ato de cata-ossos. Saímos à noite, umas 20 horas, já a primeira cidade, não a minha, levaria em torno de 4 horas, normalmente nas estações subiam e desciam passageiros. Logo na primeira subiu um senhor muito bem vestido, acredito ser o mais bem vestido do trem, o estranho é que ele tinha um ar meio esquisito, de cabeça baixa, muito barbudo e com muitas malas, acho que vai longe também. A ansiedade da viagem não me deixou dormir, então uma boa parte acompanhei acordado. Na segunda parada, pelo que ficamos sabendo, iria descer 2 pessoas, seus parentes e amigos já os esperavam, mas ninguém desceu e nem foi localizado, como era antigamente não tinha como ficar ligando para saber o que tinha acontecido, talvez só um deslize. Quando chegasse na metade da viagem, onde o trem completaria a água e o carvão tinha um telégrafo, mas ainda estava longe. Na próxima estação a mesma coisa, ninguém estava entendendo nada, era para descer 5 casais, só desceu um. Com o decorrer da viagem percebemos que as pessoas que não estavam descendo nas estações respectivas eram aqueles que viam no final do trem, na primeira classe, tinha até dormitório. Por ser muito esquisito, o maquinista resolveu antes de partir fazer uma averiguação naquela parte do trem, andou por toda a primeira classe e não viu nada diferente. Meu avô, curioso que só ele, resolveu por conta própria dar uma passeada por lá, neste momento as autoridades já tinham sido avisadas. Ao passar por uma cabine se deparou com aquele senhor que havia entrado lá atrás, o esquisitão, mas estava tudo bem, com um olhar de esnobe cumprimentou meu avô e virou o rosto. Tudo bem, esses ricos, voltou para sua parte do trem, já estava quase na hora do jantar e seria servido em sua cabine. Na próxima estação novamente a mesma coisa, só que agora todos estavam bem apavorados. Alguns policiais entram no trem, a parada que seria de 30 minutos, virou 3 horas, fizeram perguntas para quase todos os passageiros, alguns os viram por um tempo e não mais depois. A primeira classe era toda fechada com cabines, neste momento deram falta do garçom, já há algum tempo não o viam. Nossa, o que será que aconteceu com ele? Liberaram o trem novamente, só que desta vez 2 policiais foram juntos, pelo menos até a próxima estação. Me mudei para mais próximo da primeira classe e queria ficar por dentro do que estava acontecendo. Umas 2h30 da manhã, houve um uivo bem alto vindo do bagageiro da primeira classe, todos ficaram assustados, um dos policiais estava dormindo e foi acordado com muita pressa, correram para o bagageiro, nada. Um barulho muito forte e esquisito vinha da cabine daquele senhor, o esquisitão, então corremos para lá, antes mesmo que pudéssemos chamá-lo, ou abrir sua porta, ele abriu todo ensanguentado e em estado de choque.
Ele apontava sua cabine, mas não conseguia falar nada. Os policiais chegaram até a porta, e quem estava lá, isto mesmo, o lobisomem, apareceu ninguém sabe de onde, nem como entrou na cabine. Os policiais prontamente revidaram a fera desferindo vários tiros nele. Neste intermédio o trem estava parando em um pequeno vilarejo. Ao ser atingido o lobisomem pulou pela janela quebrando. Os policiais junto com os moradores o perseguiram por um bananal, mas não conseguiram pegá-lo. O trem não mais partiu até que amanhecesse, todos entraram em suas casas e cabines e se trancaram até o outro dia na hora que o reforço chegasse. Meu avô conseguiu comprar seus tecidos, mas a viagem que levaria cerca de uma semana levou 2. Foi o tecido mais caro que pôde comprar na ocasião. Sua vida ficou marcada para sempre.